Ainda estava na dúvida sobre o tema deste vídeo, mas depois de refletir, tentei encontrar aqui algo que fosse benéfico para quem assiste, para quem vê e para quem, como eu, tem, tem alguma falta de experiência nestas questões de lidar com a morte, com a partida de um familiar. Então, infelizmente, o meu avô paterno faleceu e, houve aqui algumas coisas que eu tentei fazer, alguns pontos de vista que eu tentei ver, porque esta sempre foi uma questão que eu me colocava, que era como é que seria quando isso acontecesse? Como é que eu iria reagir? O que é que eu faria? E felizmente, ah, ao longo da vida, fui conseguindo ter esta perspectiva que é honrar quem me partiu e aproveitar com quem cá está, não é? Faço este vídeo assim com um sentimento um pouco agridoce, não é? Porque é sempre algo que nos custa falar, mas é uma mensagem que eu quero trazer para toda a gente que possa passar por algo semelhante, ou por estar a passar por algo semelhante, ou pode ter algum deste tipo de pensamentos, não é? Como é que se lida? Como é que nós fazemos? Eu quero partilhar contigo a minha perspectiva e tentar trazer também aqui algum valor com este conteúdo. Vou tentar ser breve para que possa ser proveitoso. Então, eu acho que é muito importante nós podermos escolher como é que nós queremos lidar com esta situação e como é que eu fiz, e que até ao momento estou a lidar bem, e acho que pode ser uma excelente forma de uma excelente abordagem, não é? Porque nós sabemos que diferentes culturas e diferentes ideologias vivem a morte de maneiras diferentes, não é? E eu sempre me questionei como é que realmente faz sentido para mim, não é? E para mim aquilo que fez sentido foi eu primeiro honrar, não é? Honrar o meu avô, como? Falando com quem cá está sobre as histórias dele, como é que ele se comportava, como é que ele fez, como é que ele conheceu a minha avó, como é que ele era, como é que quais foram assim, os momentos mais engraçados ou mais divertidos que se lembram dele. E eu acho que dessa forma consigo, entre aspas, criar uma imagem na minha mente muito mais bonita do que a última imagem que eu criei, não é? Quando o vi na cama do hospital. Ele faleceu de um cancro que estava completamente alastrado pelo corpo, e se tu já perdeste alguém para o cancro, sabes como é que é não é? Como é que é o processo. E é sempre o aspecto que fica é sempre um aspecto muito feio, vamos dizer assim, mas eu quero reprogramar a minha mente para que o aspecto que fique seja um aspecto mais bonito, não é? E então foi isso que eu fiz nestes dias, foi falar também, foi principalmente com a minha avó, não é? Como é que foi, como é que conheceu, como é que ele criou aquilo que ele criou, como é que foi a vida dele. E então eu acho que isso é uma forma muito bonita de honrar quem partiu. E outra coisa que eu também acho que é importante é aproveitar com quem cá fica. Às vezes, o que eu sinto às vezes é que nós podemos estar a ser egoístas em querer que aquela pessoa continue cá. E não me interpretes mal, não é? Eu vejo isso também pelo meu avô materno, que está numa situação também, está no lar e está um pouco muito perdido em termos de cabeça, não vê bem, não ouve, então é uma sensação muito foleira, não é? Mas eu acho que a pessoa estar cá num estado em que já não está, pode ser muito mais egoísmo da nossa parte do querer cá, querer tê-los cá, não é? E portanto eu acho que é um, é um pouco egoísmo da nossa parte, se bem que nós não podemos fazer nada, está nas mãos de Deus, não é? Ou do universo, é quando tiver que ser, mas eu acho que nós devemos aceitar que, ok, é o momento, ok, toda a gente vai chegar a esse momento, não podemos ser egoístas ao ponto de o querer cá, não é? Devemos sim fazer aquilo que é possível para que eles tenham boa qualidade, não sintam, não é, dor ou desconforto, digo eu, não é? Espero, e ao tenho estado a passar bastante tempo no lar e ver aquelas pessoas como elas lá estão, e é triste e faz-me dar valor à vida. Mas voltando,
Uma pessoa quando começa a falar destes temas parece que começa a ir para um lado muito negro e eu não quero isso para este vídeo, bora lá. Então, eu acho que é muito importante nós aceitarmos quando a pessoa, quando é o momento dela ir e honrarmos quem foi e aproveitarmos com quem cá está. E então aquilo que eu fiz foi, olha, ajudar a minha avó na cozinha, estar lá com ela, ir falando com ela, falando das histórias. Hoje também estive com a minha avó materna, que também está em casa sozinha, porque o meu avô materno está no lar, e fomos almoçar todos. A minha família tinha pastelarias aqui em Portimão, e havia os sonhos da avó Tila, e eu hoje estive a falar com ela, ó avó, conta lá ontem. Ó avó, conta lá qual é que é o segredo da receita dos sonhos da avó Tila. E ela teve-me a contar, e então acho que essas pequeninas coisas são bonitas de nós aproveitarmos. Se tu ainda não o fizeste, procura fazê-lo antes que possa ser tarde, não é? E então eu acho que é isso também. Essa é outra mensagem que eu quero trazer, nós aproveitarmos com quem cá está, passarmos bons momentos, porque a morte também nos ensina isso, não é? Quando nos deparamos com a morte, damos mais valor à vida. Eu escolho viver e aproveitar enquanto podemos. E eu acho que é importante nós trazermos aqui estas perspectivas sobre a vida e a morte, e sempre que alguma pessoa parte, eu procuro ir buscar algo de benéfico que eu vi naquela pessoa para incorporar em mim. Estás a perceber? Então, há uns tempos, uma amiga nossa faleceu e ela era uma pessoa com muitos sonhos, com uma família, com uma criança um bocadinho mais velha que o Simão. E ela tinha muitos sonhos, e eu disse assim: "Poça, e nós às vezes estamos com tanto medo de fazer as coisas quando não sabemos se amanhã estamos cá." Portanto, acho que é importante nós aproveitarmos sem esses medos, porque um dia vai ser tarde demais. E por último, só para finalizar este vídeo, eu estava aqui a refletir e a pensar: ok, o que é que eu gostaria que dissessem sobre mim? O que é que eu gostaria de deixar? Que imagem é que eu gostaria de deixar? Que legado é que eu gostaria de deixar? O que é que eu gostaria que o meu filho, a minha família, os meus netos, quem fosse, não é? Ah, se lembrassem de mim, não é? Qual é que seria assim as características, as coisas boas? Então acho que é muito importante nós refletirmos sobre isso, com aquilo, o que é que tu queres cá deixar? Que tipo de pessoa é que tu queres ser no mundo e o que é que tu gostarias que as pessoas dissessem sobre ti, no fundo. E é importante nós procurarmos refletir sobre isto. E eu, pensando no meu caso, e deixo também esta reflexão para ti, não quero que tu partilhes nos comentários, que acho que isto é algo muito pessoal, mas eu vou partilhar contigo. Eu acho que eu gostaria que dissessem que eu era uma pessoa animada, positiva, ah, que as pessoas quando estavam comigo saíam melhor do que ao que vieram, não é? E que passaram bons momentos, momentos divertidos, riram muito, divertiram-se muito, fizemos maluqueiras, coisas malucas, coisas doidas, coisas fora do convencional. Gostaria também que dissessem que era uma pessoa preocupada, próxima, empática, amiga principalmente. E queria deixar saudades, não é? Uma pessoa que queria, ok, era um gajo bacana. Não é? Gostava que me dissesse isso, gajo era bacana, era fixe e aprendi muita coisa com ele. Gostava que dissesse isso também, aprendi muita coisa com ele. Ou algo do tipo, fez a diferença na minha jornada, no meu processo. Acho que seria assim muito por aí. Então e tu? E tu que estás cá, o que é que tu gostarias que dissessem sobre ti quando tu partisses? Não é? Ou o que é que gostarias que escrevessem na tua lápide? Isso é um bocado forte, mas é importante nós pensarmos sobre isso, não é? Aquilo que nós deixamos cá e de que forma é que tu escolhes agora viver, não é? E é isso que eu também pensei. Como é que eu escolho agora viver com a minha avó, com o meu pai, com a minha tia? Como é que eu vou escolher interagir mais com eles, se calhar, não é? Então quero deixar-te aqui esta mensagem. Um vídeo um pouco aleatório, um vídeo um pouco estranho de se fazer, não é? Como deves calcular, mas eu gosto de sempre tentar tirar aprendizagens de tudo aquilo que eu estou a fazer e a experienciar no meu dia a dia e na minha vida, porque acho que esse é também um pouquinho o meu papel, ensinar e trazer aqui algumas perspectivas um pouco filosóficas sobre estas questões. Uh, Outra coisa que é importante, o corpo é que vai, fica cá a alma, o espírito, como queiram chamar. E isto pode ser muito mas fica cá as memórias.
E eu acho que é importante nós honrarmos, lembrando as memórias, as nossas raízes. Acho que isso é muito importante. Aprendermos com os erros deles, adquirirmos aquilo que eles tinham de bom e aproveitarmos com quem cá fica da melhor forma. Eu diria que será uma boa forma nós escolhermos ver ou lidar com esta situação. Portanto, reflete sobre isso, aquilo que tu queres deixar, o que é que tu gostarias que dissessem sobre ti no teu funeral ou quando tu partisses, como é que tu gostarias de ser lembrado, porque isso pode mudar a forma como tu vives e o impacto que tu vais deixar nas pessoas que cá estão. Eu gosto muito de uma frase e vou deixar para finalizar. Não sejas alguém, se alguém que cria um verdadeiro impacto no mundo e não alguém que apenas ocupa espaço nele. Ok? Fica com esta. Um grande beijinho, um abraço e vemo-nos no próximo vídeo.